Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Eu quero trazer uma palavra inicial, nós vamos orar. O nosso culto hoje vai ser gravado para ir para o YouTube. A honra e a glória é para quem? Jesus. Nosso Criador. Ô glória. Nada na nossa vida passa desapercebido. Para tudo Deus tem um propósito. Eu quero ler um trechozinho de uma palavra nessa noite para mim e para você e para aqueles telespectadores que vão nos assistir, que fala sobre o propósito da vida. A vida é um tempo para crescer. A vida é um tempo para crescer, viver pela fé, encontrar a felicidade, se preparar para voltar a viver com Deus. Deus tem um plano para a nossa felicidade. A vida há um tempo de crescer. A árvore, ela cresce, fica bem grande. Falando-se de reino espiritual, nós como homens e mulheres de Deus. A nossa vida também precisamos ver pela fé aqui. A árvore cresce e vive pela fé nessa região. E nessa fé nós precisamos encontrar a felicidade para nos encontrar, para voltar para Deus e viver com Deus. Quem quer viver com Deus? Então nós precisamos viver para Deus pela fé. Esse é o propósito da vida. De ontem para cá foi uma situação bem adversa. Mas eu estou bem certa que nenhuma situação adversa ela é comparada à glória que há de ser revelada para os seus filhos. Eu aprendo que quando eu passo por uma adversidade, eu cresço. Porque Deus me dará a chance de ser um canal de bênção para outras pessoas. Nós vamos aqui ler no Salmo 22, onde Davi disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque tu se alongas do meu auxílio e das palavras do teu bramido. Deus meu, eu clamo de dia e de noite, tu não me ouves e não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu és que habita entre os louvores de Israel. Em ti eu confiarei. Nossos pais confiaram e tu os livraste. E te clamaram e escaparam em ti, conforme e não foram confundidos. Mas eu sou verme. Davi, ele reconheceu que ele não era nada diante do poder de Deus. Mas eu sou verme e um homem opróbrio dos homens e desprezado pelo povo. Todos que me veem zombam de mim. Estende os lábios e meneia a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, me confiar, estando aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, o Deus, desde o ventre da minha mãe. Davi, pode sentar, amados. Davi, na mais profunda amargura da sua alma, ele dizia: Senhor, por que tu te alongas de mim? Ou seja, ele sabia o Deus que ele conhecia. Por que tu te apressa aí em me socorrer? Porque o Senhor está demorando, né? Por que Davi perguntava assim? Porque quando nós temos intimidade com alguém, a gente tem o prazer de perguntar: ô Carol, por que tu demorou tanto, né? Por que tu não veio antes? Assim era Davi quando ele buscava a face de Deus. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo pecado, mas ele tinha um coração voltado para adorar o Senhor.
E nós vamos nesse momento orar pelas nossas famílias. Porque eu estive ali nesse deserto de ontem para cá. Mas no deserto, um homem ou uma mulher de Deus precisa entender que ela precisa florescer. No deserto, no sol escaldante, nós como mulheres e homens de Deus precisamos entender que nós precisamos dar água a quem tem sede. Eu vejo a areia no deserto, nos filmes, a areia voando. Se você colocar o pé, seu pé entra na areia. E você precisa ter forças para atravessar o deserto. Então eu quero lhe perguntar nessa noite, que deserto você está enfrentando? Que tipo de deserto você precisa vencer? Todos nós temos um deserto, às vezes ele é interior, ninguém sabe, é sombrio. Eu estava ali hoje e Deus me falava, a cidade dos mortos é um silêncio. O povo clama por misericórdia, o povo clama por socorro. E nós vamos orar agora, e nós cremos que Deus vai fazer coisas grandes nesse lugar, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, nós estamos aqui nos rendendo a Ti, compreendendo, Senhor, que nada somos sem a Tua presença. E nós, como igreja do Senhor neste lugar, queremos orar nessa noite pelas nossas vidas, pela nossa família, pelos nossos pastores, pelas autoridades, Senhor, do nosso país. Queremos Te clamar, Senhor, pelas famílias. Meu Deus, quanto desertos, famílias inteiras têm se abatido dentro dos seus próprios lares, Senhor. Pai, mas nós Te pedimos nessa noite que o Senhor remova do coração das famílias todo deserto que não é do Senhor. Repreende toda ansiedade, toda preocupação. Pai, que todo espírito de suicídio, Senhor, venha ser banido, Pai, do meio das famílias. Porque há um Deus que tem todo o poder, que pode entrar nessa noite, Senhor, nos lares e trazer salvação. Entra nas casas, entra nas famílias, entra, Deus querido, nos palácios. Meu Deus, quantas famílias estão sendo, Senhor, massacradas, mas Tu é um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Agora, a liberação de salvação sobre as famílias, de libertação. Pai, nós precisamos ser transformados para transformar. Precisamos ser salvos para salvar. Porque, Senhor, grandes coisas Tu fez por nós. E por isso nós estamos alegres. Trabalha, Senhor, ao nosso favor nessa noite. Libera uma palavra de conhecimento, Pai, para as famílias. E o Teu nome seja glorificado. Abençoa, Senhor, todas as nações. Abençoa o Brasil. Deus, levanta uma liderança consagrada, sadia, para buscar a Tua face. Nós compreendemos, Pai, que é necessário nós proclamar libertação para que o povo, Senhor, venha abrir os olhos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus me amou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele
Ele é o nosso Pai, Ele é grande, Ele é Rei, Ele é o Todo-Poderoso. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Vem sobre nós, aleluia. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu pelo século dos séculos. É o reino teu, o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Ele é um bom Pai. Nós podemos chamá-lo de Abba. Ele é grande, Ele é Rei, Ele é majestoso, Ele é vitorioso e Ele é Pai. Ele é um Pai que cuida, Ele é um Pai que abraça, Ele é um Pai que conforta, Ele é um Pai que também exorta, mas Ele é o nosso Pai. Nós podemos chamar de Abba, nós podemos chamá-lo de Paizinho. Aleluia. Olha para nós, Senhor. Pai, estou aqui.
olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouça ele dizer: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. Que bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Ferido, sujo. Vem, filho amado, vem como estás. Só vem, vem, filho amado, vem como Deus quer nos revelar tantas coisas, tantas promessas. No secreto tem intimidade. A mesma coisa que eu converso com a irmã Lúcia, que eu converso com vocês em público, não é a mesma coisa que eu converso no secreto. É diferente. No secreto tem mais intimidade, no secreto tem confidências. E é isso que o Senhor quer fazer com a gente. Ele quer se revelar a nós também no secreto. E Deus ministrando ao meu coração, né? E quando a gente fala de secreto, quando a gente fala de adorar a Deus, de ter uma vida de adoração, nós muitas vezes em público, como ele começa dizendo, né? Não seja como os fariseus, que oram em pé nas sinagogas, né? E muitas vezes nós em público dizemos: ó, soberano e grandioso Deus, né? Muitas vezes a nossa oração já começa assim, eu estou dizendo por mim, viu? Soberano e grandioso Deus, Tu és maravilhoso, Tu és digno, Tu és grande, Tu és poderoso. Mas será que as nossas ações, elas realmente dizem sobre isso? Será que a nossa vida realmente exalta e glorifica o nome do Senhor? Será que as nossas ações, os nossos sentimentos, eles dão glória, eles dão honra ao Senhor? Ou será que é apenas da boca para fora? E isso é algo que a gente precisa analisar mesmo. Porque às vezes a gente está tão preso numa bolha de religiosidade que a gente, até a adoração que a gente dá, ela é repetitiva.
Até a adoração que a gente dá, às vezes está no piloto automático. Aí eu sei que eu tenho que acordar e eu tenho que exaltar o Senhor. Eu sei que antes de me alimentar, eu preciso agradecer ao Senhor. Mas é tudo no automático. Não passa do automático. E muitas vezes nós queremos até mesmo assumir a soberania de Deus. A gente diz que Deus é soberano, que Deus é grande, que Deus é poderoso. Mas a gente não deixa Deus resolver nada, porque a gente quer resolver tudo. É a gente que quer fazer, a gente diz a Deus que o nosso filho está na mão do Senhor, mas a gente mexe. E eu tiro por mim, eu tenho uma filha pequenininha de 7 anos, né? E muitas vezes eu digo assim, Senhor, a minha filha é tua, eu profetizo sobre a vida da minha filha e eu oro nela enquanto ela está dormindo. A minha filha é uma bênção, Senhor, usa a minha filha para o louvor do teu nome. Mas será que de fato, realmente, eu entreguei aquilo ao Senhor? Será que de fato as minhas ações, as minhas obras demonstram a soberania, dão a soberania realmente a Deus, a soberania devida? E aí outra coisa que começou a ser ministrada dentro de mim, que vem do secreto, é a intimidade, né? A palavra de Deus diz assim, não te conheço, a palavra de Deus diz no livro de Jó, né? Jó diz, na verdade, que agora ele, depois de tanta dor, depois de tanto sofrimento, que agora ele não conhecia mais a Deus apenas de ouvir falar, mas ele conhecia a Deus porque ele tinha agora as suas próprias experiências, não era mais como em um espelho embaçado. E muitas vezes a gente vive tantas experiências até mesmo de dor, né? Às vezes a gente sofre tanto, às vezes falta alguma coisa e a gente sente até mesmo dor. E até a dor, ela serve para nos manter ali em um relacionamento com o Senhor, para que a gente tenha intimidade com o Senhor. E a palavra intimidade, ela significa uma relação muito próxima. Uma vida doméstica, uma vida cotidiana, né? Então, quando a gente tem intimidade com uma pessoa, a gente tem coragem de pedir algo a ela. Por exemplo, irmã Lúcia, me dê isso aqui, eu estou precisando. Está faltando lá na minha casa. A não ser que eu seja um pedinte, uma pessoa que pede esmolas, que pede a qualquer um, ela já está acostumada com aquilo, ela não tem mais vergonha. A não ser que eu seja um pedinte, eu só vou pedir algo a alguém com quem eu tenho intimidade. Então, na oração do Pai Nosso, diz assim, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas. Assim como temos perdoado os nossos devedores, né? Então, o pão nosso de cada dia. Aí, algo continuava sendo ministrado ao meu coração. Intimidade. Tem coisas que às vezes a gente pede a pessoas. Quantas e quantas vezes eu, Carol, me peguei pedindo aumento a chefe, a patrão. Quantas e quantas vezes a gente se humilha tanto para pessoas. Por favor, faça isso aqui por mim. Mas você não pode fazer por mim. Às vezes é até uma pessoa muito próxima que tem intimidade com você e ela não faz. Ela não faz por você. E eu tenho aprendido na intimidade que tem coisas que a gente deve pedir somente a Deus. E Ele vai resolver. É claro que tem coisas que a gente também pode fazer, que a gente também pode pedir. Mas nada como pedir ao nosso Pai. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque envolve outras pessoas, mas eu passei meses da minha vida, sofrendo cada coisa, cada humilhação. E eu não entendia por que eu. Hoje eu entendo por que não eu. Por que não pode ser eu? Né? Então, às vezes a gente precisa sim passar por algumas coisas para a gente ter um secreto com Deus, para a gente ter intimidade. Quando está tudo bem, a gente às vezes até agradece. Mas aquela coisa também automática, né? Senhor, muito obrigada, tu és bom, tu és maravilhoso. Ô, glória! Né? Ô, glória, glória! Mas é aquela coisa que é no automático, né? E a gente pode pedir a Deus. A gente pode, através da intimidade com Deus, compartilhar com Ele o que é dor, o que é necessidade, o que a gente precisa. Senhor, eu preciso ser liberta de um vício. Seja ele qual for. Senhor, eu preciso de um emprego.
para sustentar a minha casa. Pai. Ele é Pai. A Bíblia diz que se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai que está no céu. Não é mesmo? E no meio cristão, muitas vezes, essa intimidade, ela não acontece justamente porque muitas vezes a gente está muito preso em processos, em serviço, né? E quando a gente fala em intimidade, às vezes a gente acha que tem intimidade com o Senhor, é quando o Senhor usa alguém para falar uma profecia para a nossa vida, né? Tipo assim, Senhor, manda alguém para me dizer o que é que eu tenho que fazer. Quantas vezes eu já disse isso? Ô Senhor, me revela, Pai, manda alguém para me dizer, né? E sim, Deus usa profetas, sim, Deus usa pessoas, sim, Deus revela. Eu acredito plenamente nisso, mas eu acredito plenamente também que Ele quer se revelar a nós. Eu acredito plenamente que o que Ele usa a boca da irmã Lúcia para ministrar sobre a minha vida, Ele quer dizer para mim. Ele é o meu Pai. Qual é o pai que não quer ter um relacionamento com o seu filho? O pai que ama o seu filho, que não quer ter um relacionamento com o seu filho. Ele é o nosso Pai e Ele nos ama com um amor tão grande, incondicional. E Ele quer dizer para nós mesmo. E eu estava refletindo também no livro de Êxodo, no capítulo 19, sobre Moisés. Moisés, eu acredito que Deus ele se revela até nós, né, de diversas formas. Às vezes Ele usa pessoas, às vezes é através da nossa busca, né? Moisés viu a sarça e Deus começou a falar com ele. E a Bíblia diz no capítulo 29, no versículo 35, que o rosto de Moisés resplandecia a glória de Deus. Porque ele estava na presença de Deus. Porque o Senhor estava falando com ele. Porque Deus estava falando com ele, né? E no livro de Êxodo, no capítulo 19, fala sobre Moisés no monte, né? O Senhor diz para Moisés que vai se revelar aquele povo. Moisés tinha um secreto com o Senhor. Moisés subia ao monte para ter um secreto com o Senhor. Moisés ouvia a voz do pai dele e obedecia a voz do pai dele. Ele tinha intimidade com Deus. E a Bíblia diz no capítulo 18, do versículo 19, que todo o povo presenciou a manifestação de Deus. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou longe e disseram: Moisés, fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. E tem um louvor que diz assim, ó, eu vou subir ao monte que muitos desistiram, e eu vou ficar lá até te encontrar. Né? Às vezes a gente quer que outra pessoa suba no nosso lugar, a gente viu a manifestação de Deus e a gente temeu. Aí a gente diz assim, ó, Moisés, vai no meu lugar e fala com Deus, e tudo que Ele te falar, eu vou ouvir. Quando na verdade, hoje não tem mais impedimentos. Esse é um capítulo para aquele momento, né? Essa era uma ordem para aquele momento. Hoje não há impedimentos, hoje não há barreiras. Hoje nós podemos acessar o Santo dos Santos. Hoje eu não preciso de um profeta, eu não preciso manter uma distância de Deus, não tem padrões. Hoje, através de Cristo, nós temos total acesso a Deus. E nesse processo de intimidade, que a gente não despreze a dor, que a gente não despreze o silêncio, que a gente não despreze o processo. Porque para a gente ter intimidade com Deus, às vezes a gente precisa passar por um processo, e esse processo envolve dor. O ouro, para ser refinado, ele passa por uma temperatura altíssima. A sementezinha, para germinar antes, ela precisa morrer. Então, conosco não é diferente. A nossa natureza, ela é tão mal que, às vezes, para que a gente consiga viver experiências reais com Deus, a gente precisa passar por um processo de dor. E isso não deve nos impedir de continuar confiando, de continuar adorando e
por fim, algo que Deus ministrou ao meu coração também foi sobre paternidade, né? Já que a gente leu o Pai Nosso que estás no céu. Nós somos filhos. E a Bíblia diz no livro de João, no capítulo 1, do verso 2 ao 12, que fala sobre paternidade, né? E diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E se a gente for parar para pensar, os anjos, eles são criaturas celestes, seres celestiais. Eles estão acima de nós. Eles estão nas alturas, clamando: Santo, 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 majestoso, vitorioso, glorioso. Os anjos adoram ao Senhor. Mas eles não têm poder, eles não podem chamar o Senhor de Pai. Vocês já pararam para pensar nisso? Eles chamam majestoso, vitorioso, glorioso, mas só quem pode chamar a Deus de Pai somos nós, através da vida de Cristo. Quando os discípulos perguntaram a Jesus como falar com Deus, Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está no secreto. E diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso é só nós, é um amor tão grande. E nós somos tão pequenos, nós não somos criaturas celestes, nós somos pecadores, nós não somos dignos de nada. Mas ao mesmo tempo nosso Pai nos ama tanto que se nós, agora sim, não é de qualquer forma que você pode chamá-lo de Pai. Senão, caso contrário, você é só criatura. A palavra de Deus diz que a gente só pode ser feito filhos de Deus se a gente receber a Cristo, né? Caso contrário, nós somos apenas criaturas. Mas Ele é um Pai que Ele prepara tudo. Ele é um Pai que prepara todas as coisas. Quando a gente, eu acredito que todo mundo aqui, todos têm filhos. Você tem também filhos? Quando tem uma criança para chegar, é natural que a gente comece a preparar as coisas, né? A gente vai preparar o quarto, a gente vai preparar ali mamadeirinha, roupinhas, tudo que o filho precisa, né? E Deus, Ele preparou uma eternidade para nós. Primeiro Ele preparou o paraíso, mas o homem pecou. E aí Ele manda Cristo para que nós tivéssemos oportunidade de vida eterna. E para que nós tivéssemos sim oportunidade de viver com Cristo, de viver com Ele para todo sempre, sendo aperfeiçoados, né? E Ele nos preparou um lugar. Jesus, Ele diz no livro de João, no capítulo 14, que Ele iria para junto do Pai nos preparar moradas. Então Deus, Ele é um Deus que Ele quer um relacionamento tão profundo com a gente, que Ele prepara tudo o que a gente precisa para que a gente tenha intimidade com Ele. Que a gente possa tomar posse desse direito de filho, que a gente possa tomar posse dessa paternidade mesmo. Nós temos um Pai que nos ama, um Pai que preparou um lugar para nós. E quando nós erramos, Ele mandou o Filho dele para morrer, para que a gente tivesse outra oportunidade, né? E como eu disse antes, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai que está no céu. Foi isso que o Senhor ministrou ao meu coração nos últimos dias. E quando a gente fala sobre filho, sobre paternidade, pelo menos para mim, é muito natural pensar no filho, aquele filho que abandona o pai, mesmo que seja um bom pai. E eu comecei a me lembrar do filho pródigo. Ele pediu todos os seus bens e ele foi embora, viver a sua vida, viver dissolutamente. Mas ele voltou. E algo que eu ouvi esses dias foi que ele voltou por causa das suas experiências com o pai. Se ele soubesse que aquele pai não iria recebê-lo,
Se ele soubesse que aquele pai era um pai mau, que não o amava, ele não teria voltado. Mas ele tinha experiências com o pai que fizeram com que ele voltasse. O outro filho, ele tinha acesso ao pai, ele tinha acesso às riquezas, ele tinha acesso a tudo. Ele estava geograficamente no lugar certo. Ele tinha o papel de filho. Olha trazendo para a nossa vida. Às vezes nós estamos no lugar certo, servindo no lugar certo. Nós estamos dentro da igreja, nós estamos buscando, nós estamos orando, nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso a tudo o que o Pai pode nos dar, nós temos acesso a ouvir a voz do Pai, como aquele outro filho tinha. Mas ele questiona o Pai. Pai, eu nunca te abandonei, eu continuo aqui contigo, e tu nunca mandou matar nada para mim, nunca mandou fazer uma festa para mim. Então, às vezes, a gente está no lugar certo, geograficamente falando, mas a gente não tem experiência nenhuma com o dono da casa. Então, a gente precisa realmente viver experiências. E aí eu volto para o processo, né? Não despreze o processo, não despreze a dor. Porque muitas vezes é a partir daí onde a gente começa a viver uma vida de relacionamento, onde a gente começa a vê-lo como pai mesmo, um pai que cuida. E algo que eu conversei até com a irmã Lúcia, ela me disse assim que ela, durante um momento muito difícil da vida dela, a perda de um ente querido, ela não recebeu uma ligação. Ela estava só. Ela se sentiu só. E muitas vezes Deus permite a gente viver isso mesmo. Porque a gente precisa entender que Ele é o nosso Pai. Porque às vezes quando a gente recebe isso apenas das pessoas, parece que a gente esquece que a gente tem um Pai. Então às vezes Ele nos permite passar por situações para que a gente viva experiências com Ele e a gente entenda que tudo vem dEle. É tudo sobre Ele, é tudo para Ele. A nossa vida ela tem que ser realmente para o louvor do nome do nosso Pai. É a Ele a quem a gente deve honra. Às vezes a gente dá honra a pessoas, a gente dá honra a coisas, às vezes a gente dá honra ao nosso trabalho e entrega todo o nosso tempo para o nosso trabalho. Às vezes a gente dá honra a tantas coisas que não é o nosso Pai, né? Então, que essa noite a gente possa realmente tomar posse dessa paternidade, desse direito de filho. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos por adoção. Amém? Amém? Havia falado, para tudo Deus tem um propósito. E o propósito que Deus tem na minha vida e na sua vida é o propósito, é o plano de salvação. Nós devemos pegar a nossa cruz e seguir. Porque diante da adversidade você tem que ser um gigante, porque Deus, Ele é o leão da tribo de Judá. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá vida. É Ele que todas as manhãs, quando nós abrimos os olhos, e a gente sem coragem para trabalhar, né, pastor? Sem coragem, mas Deus diz, se levante, se esforce e tenha de bom ânimo, porque eu te ajudo. Quem nos ajuda é o Senhor. Amém? E o louvor diz mais ou menos assim, para você que está nos assistindo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar, falou que você tem. Eu venho falar, falou que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis.
pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, esse é o Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, você é valoroso para Deus. Você que nos escuta nessa noite, eu quero dizer que Deus tem um plano melhor para a sua vida. Não tente contra a sua própria vida, porque Jesus é o teu caminho, Ele é a tua verdade, Ele é a tua vida. Diante de tudo que você tem enfrentado, falo agora para a juventude, você jovem, que tem entristecido o seu coração por algo, eu quero te dizer, Jesus chega na tua vida hoje e diz, não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, procure ajuda. E eu acredito no novo tempo, eu acredito numa nova história, que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, a tua vida, e tu sejas bênção, e que tu seja um canal para adorar o Senhor, e que outras vidas sejam alcançadas pela tua vida, e que o Senhor te abençoe e te guarde.